Estamos aqui com o Thiago. O Thiago vai fazer um deck profile pra gente aqui. O que você tá jogando aí, Thiago, hoje? Vamos lá. Eu tô com um deck de Sorcery e pra mim o que define o meta hoje é card advantage. Então você conseguir comprar carta e ter mais carta do que seu oponente para jogar. Em uma cor, o Pathfinder aparece muito forte e em mais de uma cor ele não tem tanta consistência quanto o Sorcery. Porém, para o Sorcery ter mais consistência nessa compra de cartas, eu acho interessante que ele consiga rampar para poder liberar a habilidade dele o quanto antes. Então esse é um deck cuja curva não é tão alta, como vocês vão ver. E na verdade, conseguindo rampar, quando a gente chegar em 8 sites, a gente já se dá por satisfeito e pode comprar 2 cartas todo turno. Na verdade, vocês vão ver que a maior parte do deck você consegue jogar com 5 manas ou no máximo 6, tá? Além dos ramps que tem nos terrenos também. Então vamos lá. Vocês vão ver que basicamente é uma coleção de tudo que tem de bom em ar e terra e tudo que funciona junto dentro desse espectro. Então vamos começar com as unidades, tá? Com as criaturas. Então na curva 2 eu tenho 3 Kettletop Leprechaun, que uma possibilidade aqui, um teste que eu já fiz, mas voltei e ainda não estou muito certo, é o parceiro dele que custa 2 também, mas que tem 1 de poder e compra carta quando entra e não Land só quando Surveyor. morre. Land Surveyor. O 2 ele coloca mais pressão e na verdade é muito comum que ele já morra defendendo ou mesmo forçando uma defesa do oponente antes que a gente precise gastar uma compra com site. Então, além disso também no final do jogo ele sendo 2 ele bota 100% a mais de pressão do que o Land Surveyor. Ainda na curva 2 a gente tem a Highland Princess, que a função dela além de ser um corpo para defesa, como função secundária, a função principal dela é buscar os artefatos, e a gente vai ver que tem uma quantidade bastante razoável de artefatos de custo 1 nesse deck para ela buscar, tá? As adições mais recentes nesse deck foram o Highland Falconer e os 3 Vampire Bats. Vocês vão ver que nesse deck a gente tem um total de 9 criaturas que provém cura quando dão strike em outras unidades, tá? Isso é uma forma de segurar os decks agro bastante eficiente, é uma forma de jogar pro late game, mas essa não é a nossa principal o nosso principal objetivo com esse deck. Na verdade ele é um deck bastante rápido até, tá? E na maioria dos jogos a gente vai pressionar. Em alguns matchups a gente vai querer jogar mais pro final, principalmente contra decks de fogo. Então essa cura ela é basicamente uma forma de segurar os decks de fogo para a gente conseguir sobreviver, tentar desenvolver o board e aí sim botar pressão com os nossos ataques bufados. Na curva 3 a gente tem Root Spider. Ela é uma unidade simplesmente muito boa para deixar de fora, porque a gente sabe que principalmente contra decks com unidades que fazem alguma coisa passivamente, por exemplo Lilith, por exemplo Mother Nature, por exemplo várias unidades de água que eu poderia falar aqui, mas também principalmente contra unidades que voam, porque são unidades que a gente não consegue contestar, quer dizer, nós com esse deck conseguimos contestar muito bem, mas elas não são tão facilmente contestáveis, né? Se a gente não comprar os nossos voadores e se o oponente conseguir se posicionar bem no board, né? Então a Root Spider ela faz um papel muito interessante nesse controle. Aqui a gente tem o Stormgeist, uma dupla de Stormgeist, que é uma unidade
excelente por vários motivos. Apesar dela ter 3 de poder e ela ser facilmente contestada, né? O fato dela voar protege bem e ela é uma unidade especialmente boa para criar ameaça ao oponente em relação a finalizar o jogo, tá? Isso contra Arquimago, contra decks que tem muitas mágicas, funciona extremamente bem. Ainda na curva 3 a gente tem mais 2 unidades. O Sir Bors, principalmente por conta do range 2, ele é uma unidade frágil, mas é uma unidade muito boa para colocar uma ameaça na mesa. Ele lida muito bem com outros voadores também e principalmente contra decks que se baseiam em stealth. Tá? Ele é um counter muito interessante contra Infiltrate, por exemplo, novamente contra decks vermelhos, embora a gente não tenha visto muitos, mas assim, por 3 de custo ele é uma unidade extremamente eficiente. Outra unidade é o Merlin, né? Além de ser um Spellcaster, ele tem uma possibilidade de te gerar uma compra extra, né? Nesse deck a gente tem uma quantidade bastante significativa de mágicas, então mesmo que o Merlin não ache nada, 3 de poder, custo 3 e Spellcaster é muito relevante e muito útil nesse deck. Na curva 4 a gente tem Bunny of Event, novamente uma criatura que é situacional, principalmente, quer dizer, essencialmente contra decks que tem minions com Ward, e aí eu posso citar o Stag lá da água, né? Eu posso citar ainda na água a Ordem, né? A Ordem do Escuro qualquer coisa, que é o custo 3 de poder com Ward, e principalmente os anjos, né? Então ele é um counter para anjo e é difícil um deck que não rode atualmente. Inclusive uma outra unidade com Ward que eu posso citar como possível alvo do Bunny of Events são os Paladinos, né? Então a curva 4 é mais importante para a gente porque a gente já tem uma curva 3 bastante populada e a gente vai ver que na verdade a curva 5 é a nossa curva mais populada. A curva 4 é importante por alguns motivos. Primeiro, se a gente não conseguir rampar, e segundo, se a gente conseguir rampar, mas no turno 3, né? No turno do terceiro land, né? Porque vocês vão ver na parte dos terrenos que a gente tem tem as torres, né? Tem os Den of Evil e o Paladino ele entrou no lugar exatamente dos drop 3 que tem 3 de poder e o Ward, tá? Por esse motivo. Além de ser mais um Spellcaster nesse deck. Para fechar a curva 4, com 5 unidades, a gente tem as Gargântulas, que novamente são das unidades que tem o maior desconto de preço dentro do jogo. O que ela faz por 4 de mana é muito eficaz para controlar. O fato da gente ter muitas unidades voadoras e gerar ameaça numa área maior faz com que o fato dela colocar um atrativo, né, para o oponente pretensamente trazer uma unidade e virar para desbloquear o alvo da Gargântula, faz com que e essas unidades estão essencialmente no ar, né, no elemento ar, faz com que nesse deck a Gargântula brilhe de uma maneira bastante interessante. Eu observo aqui que na curva 3, até a curva 3, né, tirando o Merlin, a gente tem no máximo o elemento duplo como threshold. Já na curva 4, todas as unidades requerem 3 de um elemento específico. Isso é algo que vai refletir na nossa escolha de
sites, como a gente vai ver já já. Bota só um pouquinho mais pra cima aqui pra gente caber no enquadramento. Então, continuando aqui na curva 5, a gente tem o Arcanjo Miguel, que é uma unidade que é extremamente versátil, faz de tudo, tem uma presença de mesa muito grande, gera uma ameaça bastante significativa e, em geral, é possível de se gerar muito valor com ele. Na sequência, nós temos 3 Dumper Vampire e 2 Renatos True Blood. Então, 5 unidades que fazem rigorosamente a mesma coisa, que no nosso deck não tem muita diferença entre a possibilidade de castar, mas elas fazem o básico daquilo que eu falei em relação à manutenção da vida, né, e o controle de vida para poder desenvolver, né? Nossa ideia é chegar num ponto em que a gente já tem os nossos sites posicionados e que a gente comece a comprar 2 cartas todo turno e conseguir ganhar o oponente nessa capacidade de colocar mais ameaças por turno do que ele. A gente tem também o Galahad, que além de também nos curar, ter uma habilidade secreta. Tem uma habilidade secreta que é não tomar dano de demônio, espírito e undead, que é bastante relevante no meta atual, bastante relevante contra quase a totalidade dos decks, tá? Poucos decks não vão sofrer com isso, ou pelo menos parte dos decks não vão se importar que a gente explore isso de forma significativa. E além disso, o fato dele ter 6 de defesa é muito relevante. Ele deixa ele fora do range de algumas remoções, de muitas mágicas. Então, ele normalmente requer mais de uma ação para remover, tá? A não ser que seja um hard removal, que isso aí ele é passível, de fato. Para fechar a curva 5, a gente tem 2 Hounds of Undados. Eles são especialmente bons contra decks azuis de afogamento. De puxar pro Void e esse tipo de coisa, tá? Eles são também muito relevantes para counterar possivelmente aranhas do outro lado. Então, o fato de você fazê-los já enterrados ou submersos é muito versátil, muito útil para a gente. Tá? E para fechar as criaturas, a gente tem o Doom of Doom, tá? Que é uma unidade que ela é virtualmente irremovível. Então, contra decks que tratam de remoção, né, privilegiam a remoção em relação ao desenvolvimento, a gente quer achá-lo, né, e a gente quer jogá-lo. Ele é um monstro, então ele recebe a possibilidade de redução de custo e de threshold, caso a gente não chegue em 4, né, pela Den of Evil, mas em geral a gente consegue castar numa boa, de preferência antes do turno 8, né? O deck todo é montado para isso, inclusive a gente vai ver agora como é que a gente pretende chegar lá, tá? Então vamos às mágicas. A gente começa com Browse, que é uma mágica importante no elemento de ar, né? É basicamente uma free spell. Ainda dentro dos tutores a gente tem 4 Common Sense, tá? E a gente vai querer buscar com esse Common Sense principalmente 2 spells. A primeira delas é o Landmass. Então a gente tem 3 Landmass, que é o nosso principal ramp desse deck, tá? É o ramp mais permanente, tá? Permite que a gente fique na frente em baixar terrenos. O quarto Landmass não está aqui porque ele está na coleção, né? E a gente vai ver que a gente tem 3 toolbox. A gente vai chegar lá e fazer uma conta aqui junto.
Outra spell super importante aqui, tanto para colocar pressão quanto para remover as ameaças da mesa, é o Gift of the Wolf. Primeiro porque é uma spell ordinária, que pode ser buscada com Common Sense. Segundo porque ela te permite comprar uma carta. E terceiro porque ela dá mais 2 de poder. Então, torna muito versátil nesse aspecto. Tá? Então, a nossa principal spell de draw é ordinária. A gente não usa Blink no main deck, a gente só tem um Blink na coleção. Outra spell que eventualmente também é alvo do Common Sense, e mais pro meio, no final do jogo, é o Grapple Shot. Eu tenho 2 aqui, um na coleção, porque com os Common Sense, 2 é suficiente para eu ter consistência de achar quando necessário. Afinal, é uma spell que se eu não tiver nenhum minion na mesa, nenhuma unidade na mesa, não vai fazer absolutamente nada, né? Embora eu possa castar no Sorcerer, 1 de dano não é muito atrativo. Gigantismo, se vier no momento certo, pode virar o jogo, né? Se você estiver receando o oponente, se você simplesmente for o agressor, 6 é muito relevante, é quase 1/3 da vida do oponente, e por 4 vale muito a pena. Na curva 5 a gente tem 3 Whirling Blade, que talvez seja a melhor mágica de ar. Ela é essencialmente muito boa. Ela com Gift of the Wolf já torna o Sorcerer uma ameaça bastante relevante, tanto ofensivo quanto defensivamente. Já há ocasiões em que você quer usar o Whirling Blade para dar um strike em alguma ameaça, ou 2, e ainda mover o teu Sorcerer para longe de onde ele está sendo ameaçado. Earthquake é uma das principais remoções desse nosso deck, e ele também é muito versátil. Ele consegue inclusive funcionar consegue funcionar agressivamente, porque a gente consegue puxar algum site, ou mesmo o avatar oponente esteja sobre um site para perto da gente, possibilitando que a gente ataque com as unidades que estão previamente posicionadas, tá? E para fechar as mágicas, tem um Arcane Barrage. Por quê? Se a gente vai rampar, se a gente vai ter muito mana, ela pode facilmente fechar o jogo, ou colocar o oponente na Death's Door, porque essa spell ela tem um aspecto muito interessante, que é o fato dela jogar X projéteis, não é um projétil só. Então o fato de você conseguir dividir esse dano, ou simplesmente jogar todos na mesma direção, remover as barreiras físicas que tem entre o teu Spellcaster e o teu alvo final, seja o avatar ou seja um outro qualquer, torna essa spell extremamente poderosa. De aura, a gente tem Black Plague, que também é uma remoção muito interessante pra gente, tá? E para fechar a gente tem os artefatos. Então vamos lá. Bom, como eu disse, a gente tem as 3 toolbox, tá? E com essas toolbox a gente tem ao todo 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10 possibilidades, tá? De draws para poder jogar o Landmass no turno 3, tá? Eventualmente até no turno 2, mas a gente mira, a gente quer jogar o Landmass no turno 3, tá? Porque é quando a gente vai conseguir rampar e virar o jogo, né? Então, a curva 5 ela é um pouco mais cheia do que a curva 4, porque tem unidades melhores, e porque se a gente rampar, né, se a gente conseguir jogar o Landmass no turno 3, no turno 4 a gente está jogando o nosso drop 5, tá? Além disso, como drop 1 a gente tem os 2 cores,
dos dois elementos do deck, né? Então ar e terra, tá? Tem o Torchamar Trinket, porque é muito comum sobrar dano, sobrar mana, né? E é uma forma bastante útil da gente gastar esse mana. E no fim, o Ring of Morrigan, só porque é um artefato muito bom, não tem por que a gente não colocar no jogo, até porque com muito mana e muito draw a gente vai jogar bastante spell, né? Bom, vamos dar uma olhada nos sites. Vamos dar uma olhada no site. Vou tirar aqui. Vamos aí? Beleza. Bom, eu costumo organizar o site da seguinte forma. Esse deck ele tem uma quantidade de demanda de threshold de área de terra muito parecido, tá? Então, nesse arranjo aqui ele é meio a meio. Então eu começo contando aqueles sites que dão threshold de mais de um elemento. Então eu tenho 2 Valley of the Light, que você basicamente escolhe o teu elemento, né? O elemento que ele vai gerar de threshold na hora em que entra. Então ele é um site de área de terra. Tenho 3 Windmill. E nesse deck eu não rodo nenhum site triplo. Principalmente porque é muito comum eu não querer jogá-lo atrás, né? Não querer jogá-lo na minha primeira fileira. Então, não faz tanta diferença para o Valley of the Light. Então, o Valley of the Light ele é um pouco mais até versátil, né? O fato de você poder, inclusive, jogar como água e evitar, por exemplo, que uma aranha venha por baixo da terra te bloquear é muito relevante, né? Mas em chances muito pequenas de acontecer. A gente tem City of Souls, que vai gerar 2 manas se a gente tiver um threshold de terra, que não é difícil de acontecer, tá? E aí, como aqui a gente tem 6 sites, né? Dos 24, a gente vai ter 12 de terra, 12 de ar, tá? Exatamente. Então a gente tem aqui o Pilar of Zyrus, que é mais uma fonte de cura. Então esse deck tem muitas fontes de cura, tá? A gente tem 3 Pebble Paths, que vão bloquear minions com charge, tá? Uma das formas mais eficazes de bloquear charge nesse jogo, na minha opinião. A gente tem 2 Boulevard of Bones, que a ideia é gerar os esqueletos. Tá? Quanto mais cedo no jogo você encontrar o Boulevard of Bones, melhor, porque a chance de gerar valor a partir dele é maior, né? A gente tem 2 Rift Valley, que bem jogados podem decidir um jogo, quebrar uma linha, né? Tirar um Troll Bridge de posição, tirar um Finesse de posição. A gente tem 3 Fertworths para ajudar a alcançar o threshold. A gente tem muitas spells que são bastante demandantes de threshold. E um Briar Patch, que é uma tech basicamente contra esqueletinho. Não tem muita diferença. No ar, o corte já é um pouco mais difícil. Vamos começar com o que não pode estar fora do deck. Wuthering Height para facilitar o posicionamento, tá? Uma torre de cada, afinal a gente está rampando, tá? A torre no primeiro turno com o Falconer é muito opressiva, porque você vai fazer 2 corpos já no turno 1, tá? Nós temos uma Merlin's Tower, porque Free Spell dificilmente é ruim. 3 Mountain Pass, 3 Den of Evil, tá? Um desses Mountain Pass, na verdade, desses Mountain Peaks, perdão, na verdade são uma Mansion at Damper Hill, que logo vai estar no deck,
já tá a caminho, né? E esses são os sites. Normalmente a gente não tem muito problema. No Mulligan é interessante a gente ter em mente que o nosso Landmass cobra 2 de threshold de terra. Então é importante que entre os nossos sites a gente tenha pelo menos 2 símbolos de terra ali mostrando, para poder garantir essa jogada, que é muito forte e é pro que a gente joga. Tá? Vou mostrar a coleção então pra gente fechar. Bom, tem o Landmass que eu já adiantei, né? É o Landmass pra gente jogar com as nossas toolbox. A gente tem o Zap, que é o padrão ouro de finalização a partir de toolbox. E aí a gente tem o pacote de utilidade, né? Desencante, tá? Just a Rock, tudo isso para counterar principalmente relíquias, né? Artefatos, tá? O Desencante, ele ainda tem a possibilidade de destruir auras, né? Caso a gente pegue aí uma Enchantress ou alguma coisa do tipo. Murder of Crows está aqui para counterar decks de muitos Foot Soldier ou muitos esqueletos. Bury é a melhor remoção que a gente tem aqui dentro, mas para decks de água a gente costuma puxar um Lightning Bolt, tá? Barricada foi a última carta que entrou nessa coleção para lidar com o final de jogo em que você está na Death Door, mas precisa ganhar um pouquinho mais de tempo, né, contra um Zap para conseguir finalizar o jogo. E também para agredir a gente tem o Grapple Shot e o Blink, que é a nossa spell de compra da coleção. Pô, deck lindo. Uma matchup que você quer enfrentar hoje aí? Hoje? Hoje eu gostaria de enfrentar Enchantress não, Elementalista sem site duplo. Uma matchup que você não quer enfrentar hoje? Que eu não quero enfrentar? Eu acho que Arquimago, né? Arquimago tem sido mais chato. Tá logo ali atrás de você, Arquimago. Pois é, tá preparado, mano. É isso. Obrigadão, Thiago, pela aula aí, deck lindo. Tamo junto, até a próxima, galera. Joga em sorte. É isso.